Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a essa sessão Mirim virtual da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento a todos os vereadores mirins e aos que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores desta legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão Mirim. Fará parte da nossa sessão de hoje a vereadora Giovana Mondardo, que irá falar sobre a importância do meio ambiente, e também o vereador Salésio Lima, que irá falar sobre o requerimento dos vereadores João Vitor Mandelli de Andrade e Michele Cardoso Fábios a respeito da ponte do bairro São Roque. Passo a palavra para o vereador Salésio Lima. Então, boa tarde, Bia. Boa tarde, minha colega vereadora Giovana Fabiola, nossa assessora da Comissão de Obras, e aos vereadores mirins e às vereadoras mirins. Chegou esse assunto, então, para a nossa Comissão de Obra, através da nossa secretária Fabiola, e nos convidou para estar participando com vocês nessa tarde. Fiquei muito contente, agradeço desde já, e nos colocamos à disposição, sim, de estar dando encaminhamento a toda essa demanda dessa ponte. Eu procurei as informações necessárias. Primeiro procurei a vereadora Giovana Benedetti, que é lá da região e que já fez o requerimento e que me disse algumas informações. Depois procurei o secretário Tita Belloli, que também me deu outras informações a respeito dessa ponte que há muitos anos caiu e vem prejudicando a região lá do São Roque. Então, eu conheço a realidade ali, estive várias vezes naquela comunidade e conversei com os vereadores da nossa Comissão de Obras, que é composta pelo vereador Márcio, pelo vereador Obadias e pelo vereador Miguel Pierini. E, em conjunto, nós quatro tiramos uma posição de nos colocar à disposição da Câmara Mirim para irmos até aquele local, ver o local, ver a demanda que vocês, vereadores mirins, estão pleiteando, e logo em seguida irmos até o secretário Tita Belloli de Infraestrutura, tentar viabilizar algo que seja viável para aquele bairro. A gente sabe de algumas informações, não sei se são totalmente verídicas ou não, mas se não forem, os vereadores mirim, se tiver outra colocação, pode até colocar. A gente sabe que a comunidade deseja, sim, uma ligação, até porque liga a igreja, liga o bairro e tal. Há uma informação dizendo que a comunidade gostaria que fosse uma ponte aos moldes daquela que tinha antigamente, que é uma ponte de ferro, onde passava a estrada de ferro e ligava o bairro São Roque. Depois, com a construção da rodovia, saiu por fora e aí automaticamente aquela ponte ficou só para uso da comunidade. Com isso, com o tempo não havendo manutenção, a ponte veio a ser danificada e acabou caindo. Então, eu queria aqui me colocar à disposição em nome dos meus colegas vereadores da Comissão de Obras para estar junto com os vereadores mirins, fazendo uma visita no local, Fabiola, e depois nós podemos agendar uma reunião com o secretário de Infraestrutura para poder dar continuidade ao pedido e ao requerimento que vossas excelências vereadores mirins fizeram nessa Câmara Municipal de Criciúma. Desde já me coloco à disposição para qualquer pergunta. Essas são as informações que eu tenho e a conversa que eu tive com a Comissão de Obras, que se colocaram à disposição, volto a dizer, vereador Obadias, vereador Márcio Darós e o vereador Miguel Pierini, para estar indo com vocês até o local verificar essa situação que está acontecendo na comunidade de São Roque. Desde já, muito obrigado pelo convite. Agora, abro a palavra para caso algum vereador queira fazer algum questionamento ou alguma coisa. O som ficou um pouquinho ruim aqui para mim, Bea. Todo mundo ouviu bem? Eu consegui ouvir.
Tá, então certo. Eu Então, também não gente, queria ouvir. certo, eu vou dar só uma palavrinha. Então, assim, ó, o vereador ele fez a colocação, essa ponte lá do São Roque caiu, a comunidade está cobrando, né? Os vereadores da Câmara Mirim já fizeram outros requerimentos, não tiveram retorno do passo. Então, o que que o presidente da Comissão de Obras está sugerindo? Vocês vão poder conversar com ele agora, fazer as perguntas, e assim, ó, ele sugere que a gente vá no local, tá? Os vereadores interessados, ou todos os vereadores que quiserem acompanhar lá no bairro São Roque, a gente vai no local, faz uma matéria, né, como a gente fez da outra vez, para colocar no jornal, a gente dá uma agitada aí e depois vamos até a prefeitura para cobrar isso do secretário de obras, certo? Então, assim, ó, João Vitor e Michele, vocês querem fazer alguma colocação? Porque foram vocês que fizeram esse requerimento dessa última vez, né? Michele? Então, Fabíola, eu tô aqui. Tá. Então, eu ouvi ali o presidente, vereador ali, o Salésio Lima. Eu queria saber, porque se vocês pudessem fazer a ponte, mais ou menos 4 mil toneladas, não sei, que pudesse passar. Porque aquela vez eles tinham um limite para passar. Só que daí veio um caminhão com 40 mil toneladas, que era não lembro se era bitrem, era um caminhão, e ele passou muito acima do limite. Daí foi onde a ponte caiu. E dessa vez, se vocês pudessem fazer só para passar carro, moto, bicicleta e pessoas de a pé, e assim se desse ônibus, porque tem muitas vezes que tem ônibus que querem entrar aqui, daí tem que dar a volta lá por cima e não consegue entrar ali por conta que a ponte foi derrubada. Michele, tu sabe dizer há quanto tempo que essa ponte caiu? Mas não sei, eu nem era nascida. Muita gente fala que foi de 10 a 15 anos, essas coisas. Que tinha ponte? Tinha. Ah, tá. Mas a ponte caiu o quê? Há uns 4 anos? Ai, gente, peraí. Não, a ponte fazia 20 anos. Faz 10 a 13 anos que ela caiu. Ah, faz tudo isso? Nossa. Uhum. Tá. João Vitor, quer colocar alguma coisa? Que tu também fez o requerimento nesse sentido? Gente, eu fico olhando para cá e para lá, não é que eu estou prestando atenção, não estou prestando atenção, é porque eu estou aqui no computador, ó, que o meu computador não tem caixa de som, então eu escuto pelo celular e vejo vocês ali no computador. João Vitor? Tá ouvindo, João Vitor? O microfone está fechado, João Vitor. O microfone do João Vitor está fechado. Mas, enfim, vereador, a Michele já fez as colocações, a gente já entendeu o problema, já agradece desde já as condições da comissão de obra de se colocar à disposição da gente. E eu vou... Em função da Covid, eu não sei se quantas pessoas que a gente pode reunir para ir lá no local, né? Até para entrar no carro, 4 vereadores, eu não sei se a gente vai poder levar essas crianças ao local, mas eu vou conversar com ele e depois a gente dá um retorno, pode ser? Fabíola, só queria parabenizar a Michele, né, Michele, pelas colocações, é isso mesmo, de 10 a 15 anos essa ponte veio abaixo, e justamente foi por falta de denominação da capacidade da ponte. Eu conheci a ponte, Michele, eu moro na região da Santa Luzia e conheci a ponte. O que eu diria? Era importante, Fabíola, que nós levasse, de repente, tirar uma comissão dos vereadores mirins com a comissão de obras e nós fazermos essa visita, fazermos as fotos do local e aí sim, fazermos uma matéria também, mas procurar o secretário de infraestrutura e perguntar para ele qual é a posição, o que ele tem, como é que ele pode fazer essa ponte, de que forma. Achei muito interessante que a Michele colocou, nem que seja só para os ônibus, para os carros pequenos e tal, que possa dar acesso.
Eu sei que tem pessoas que moram para o lado de cada ponte e que tem que dar a volta para poder ir para a escola, para poder ir no posto de saúde. Então, é uma dificuldade, sim. A comissão de obras, volto a dizer, já tem a autonomia dos outros 3 vereadores para dizer que nós estamos à disposição da Câmara Mirim. Vocês marcam um dia, só marquem com um dia de antecedência aí, para nós se organizar e poder ir os 4 vereadores. Nós gostaríamos de estar junto com vocês, lutando para, quem sabe, a gente consiga viabilizar esse acesso novamente para a comunidade de São Roque. Vai ser bem bacana, né? A Câmara Mirim e a Comissão de Obras juntos nessa demanda, né? Com certeza. Ponte, né? Com certeza. Então, vamos combinar o seguinte, vamos então, ao invés de a comissão toda, vamos combinar o seguinte, vamos 3 vereadores, João Vitor, a Michele e talvez a Beatriz, que é presidente, a gente combina, quem sabe, na semana que vem ou na outra, pode ser, vereador? Fabiola, você é a nossa secretária. O que você trouxer segunda-feira na nossa reunião da Comissão de Obras, com certeza os outros 3 vereadores abraçarão e nós estaremos indo junto com os vereadores Mirim até o local, né? E aí já peço para Vossa Excelência, Fabiola, requerer o carro da Câmara para levar os vereadores Mirim até o local para nós estarmos juntos tentando viabilizar esse acesso para a comunidade de São Roque. Perfeito, vereador. Muito obrigada. Ô, Fabíola, só uma pergunta. Oi. Pode falar. Vocês vão escolher ali o dia. Semana que vem, essa semana eu tenho aula, na outra eu não tenho aula, e na outra eu também tenho. É uma semana sim, uma semana não. Certo. Mas se for não nessa que vai vir agora, na outra, eu posso ir de tarde, porque de manhã eu tenho aula, de tarde não. Tá, então a gente vai marcar para de tarde, para vocês poderem ir, certo? Tá bom, certo. Combinado, então. Daí a gente vai combinar certinho, depois de terminar essa sessão, a gente conversa. Vamos ver quem são os vereadores que têm interesse de ir. Se vocês quiserem, de repente, a gente se encontra lá também, vocês vão com os pais de vocês, de máscara, porque já que moram na comunidade, né, vereador? Sim, com certeza. Até se tiver algum pai, algum morador, ou o presidente do bairro que queira acompanhar nós, ficaria muito bacana, tá? Nós estaremos já junto com os vereadores Mirim e vamos brigar por essa luta, sim. Parabéns, Michele, parabéns mesmo, tá? Parabéns, João Vitor. Fala, Michele. Sim, João. Ali o presidente Salésio. Eu acho que tem um morador aqui da comunidade que ele vai querer comparecer a esse dia. Você pode convidar. Convida-o. Tá. Se tiver um presidente do bairro também lá, pode convidar, não tem problema nenhum, tá? Tá bom. A gente faz todo mundo de máscara, todo mundo com distanciamento certinho, tá? Mas o que tu quiser convidar, Michele, pode ficar à vontade. Nós nos colocamos à disposição, tá bom? Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, vereador Salésio. Michele, então assim, a demanda é do teu bairro, tu representa, além da tua escola, o teu bairro. Então tu pode convidar, viu o que o presidente falou, o presidente vereador Salésio falou, né? E tu pode convidar ali o teu líder comunitário, os teus pais, as pessoas que têm mais interesse, tá? Daí a gente combina certinho depois do horário, certo? Tá, obrigada. Obrigada também. Obrigada, vereador. Tá bom, então, Michele, muito obrigado. Parabéns aí à Câmara Mirim, né? E a Comissão de Obras está à disposição de vocês. Outra demanda, passem para a Fabiola, ela é a nossa secretária da Comissão de Obras, muito eficiente, né? E sempre junto com a gente, nós vamos estar juntos. Vereadora Giovana, sucesso, Deus abençoe você também agora. E eu me despeço de você dizendo que a gente está à disposição, tá bom? Um abraço. Obrigado, vereador. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora a gente vai continuar. Pode continuar, Bea. Vai firme. Certo. Agora passo a palavra para a vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde, gente. Boa tarde aos vereadores, vereadoras. Boa tarde, Fabiola. Obrigada pelo convite de poder estar aqui falando com vocês sobre isso que, para mim, é muito caro e passa também pelo meu trabalho. Não sei se eu acho que quando eu me apresentei com vocês, só fechar a janela aqui. Quando eu me apresentei para vocês, até falei, né, que eu sou dentista, mas trabalho com saúde pública há muitos anos
então com o Sistema Único de Saúde. E aí, quando a gente entende o que é saúde, afinal, é preciso entender que saúde está muito ligada, por exemplo, com ter acesso à educação, com ter acesso à segurança, com ter acesso e direito ao meio ambiente, com ter acesso, de fato, à moradia. Várias coisas passam pela saúde, né, por a gente ter saúde. Afinal, como que alguém vive bem e consegue cuidar da sua vida, da sua imunidade, por exemplo, agora em tempos de Covid, morando na rua? Tem muito mais dificuldades. Então, a gente fala de acesso à moradia na saúde pública também. Então, quando a Fabíola me chamou para conversar um pouquinho sobre esse tema do meio ambiente e a importância na saúde, é preciso trazer um pouco desse movimento que passa também por entender que saúde também é política. Afinal, quando a gente fala, por exemplo, de trazer verbas, vocês devem escutar muito, trazer verbas, emendas, né, para a saúde pública, para a educação, a gente fala com políticos, fala com deputados federais, estaduais, a gente aqui enquanto vereador, né? Então a gente vai buscar essas emendas para trazer para as nossas cidades. Eu, há 2 semanas atrás, estive na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado para pedir justamente isso, trazer emendas aqui para a nossa região para serem investidas na saúde pública, na assistência social, né? Então, para dar um exemplo, tá? Então, quando a gente fala de saúde, é inevitável que a gente também fale de política. E aí, quando a gente fala do meio ambiente, toda a estratégia que a nível de governo federal, estadual e também municipal, que passa pelas determinações e decisões políticas, precisa ser dita enquanto também ou estratégia que defende o meio ambiente ou uma estratégia que muitas vezes deixa muito a desejar, né? E o que a gente está vivendo atualmente é um retrocesso muito grande no que diz respeito ao meio ambiente. Isso não sou eu que falo. A gente tem uma série de entidades representativas no Brasil hoje que sempre defenderam o meio ambiente, que sempre estiveram ligados, por exemplo, com os povos indígenas, os povos do campo, né? Então, nessa questão, a gente vê que o Brasil precisa avançar muito. Então, eu trouxe alguns dados para vocês de algumas coisas que afetam diretamente não só a questão do meio ambiente, mas, como eu falei, a vida das pessoas e, portanto, a saúde também. Vou trazer depois uns dados sobre algumas pesquisas científicas que mostram o impacto do desmatamento na vida das pessoas, tá? Então, vamos lá. Só para vocês terem ideia, eu reuni tem algumas matérias, né, que trazem para a gente alguns dados, né? O Brasil hoje se estrutura com o Ministério do Meio Ambiente, que era um ministério muito respeitado e hoje tem diminuído o seu tamanho político a nível nacional, a nível internacional, inclusive, né? Sendo o Brasil hoje, como a gente vê a Amazônia ser o grande pulmão do mundo, a gente não escuta isso. E nessa condição, a gente precisa mais do que defender, criar meios e condições políticas para que cada vez mais o desmatamento fique mais longe do Brasil, né? Bom, não é o que a gente tem visto na prática no dia a dia. Vejam bem, quando o IBAMA, né, que é de fato o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e Renováveis do Brasil, sofre aí uma grande desestruturação, entre outros institutos que trabalham com biodiversidade, a gente tem um grande ataque desde já. Quando a gente fala de financiamento, de demissões de técnicos importantes que sabem avaliar o impacto do desmatamento, que conseguem proteger a natureza de fato, né? Nessa condição, a gente teve outros tantos ataques. A transferência do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, né? Então, são coisas que parecem muito complexas e distantes da gente, assim, do nosso dia a dia, mas que, na verdade, mas isso não sei se tem um grande impacto no dia a dia de preservar o meio ambiente. Na verdade, tem, porque mais do que ser simbólico, tudo isso muda a conjuntura, inclusive, dos funcionários, dos servidores, né? E tudo isso atrapalha bastante. Bom, e aí a gente teve o que eu considero uma das coisas mais graves, né, diante desse Ministério do Meio Ambiente nos últimos tempos, que foi a flexibilização e redução de multas por crimes ambientais, né? Por, de fato, essa prática ser hoje resolvida assim, por exemplo, uma empresa vai lá e desmatou um trecho, um terreno na Amazônia, né? Antes tinham multas, tinham retaliações, essa empresa ficava aí nesse contexto de empresas que desmatam muito, né? Hoje não, hoje o Ministério já prefere conversar
ao invés de multar e punir essas pessoas que destroem o meio ambiente, não preservando e etc, etc, porque o Brasil tem uma série de leis para proteger o meio ambiente, é garantido na Constituição, né? Enfim, vocês estão estudando isso, a Fabíola tem dividido comigo também, acho que chegou nessa parte, né, Fabíola? Então, por isso o assunto veio também à tona. Nessa condição, a gente teve várias experiências, né? A gente teve uma desconfiança muito grande, por exemplo, dos dados de desmatamento, né? Então, são mais de 26 elementos aqui que eu trouxe, não vou citar todos, vou citando aqui, na minha concepção, aqueles que eu considero mais importantes para esse momento, para a gente ir logo aí para o que também afeta, e claro que tudo isso que eu estou falando afeta a vida das pessoas e a saúde, portanto, mas eu vou falar de forma bem objetiva como isso também pode repercutir na vida das pessoas, tá? Vamos lá. Bom, redução, por exemplo, de terras indígenas, que para a gente nos é muito caro, né? Um povo que é ameaçado, né? E quando a gente fala de preservar o meio ambiente, a gente fala de povos indígenas que preservam o meio ambiente há séculos, né? Então, nessa condição, é importante que a gente também tenha esse olhar mais humano para essa população. Bom, liberação abusiva de agrotóxicos, né? Que teve, inclusive, são agrotóxicos que mais do que serem proibidos em vários lugares do mundo, eles são comprovadamente, inclusive, cancerígenos, ou seja, podem desenvolver câncer, né? Então, os agrotóxicos que foram liberados já no Brasil, são alguns proibidos em outros países no mundo, que chegam na nossa comida, que chegam na nossa mesa. Então, por isso que também é sempre importante, agora eu não vou entrar em outra seara, né, mas lavar os alimentos, etc, né? Mas mais do que isso, a gente sabe que o alimento que a gente consome, ele já não é aquele alimento natural, né? Muito porque essa liberação de agrotóxicos e políticas de poder aí flexibilizar as multas, as punições para quem desmata alguns ambientes, para quem não preserva a área de preservação permanente, por exemplo, né? Tudo isso passa pela nossa vida, tudo isso passa pela nossa saúde. Então, portanto, uma possibilidade muito grande de desenvolvimento aí de câncer, etc, etc, né? Bom, e aí quando a gente vai para Criciúma, por exemplo, a gente precisa falar de um episódio que a gente passou na Câmara de Vereadores logo no começo desse ano, que é sobre o Morro do Céu, uma área de preservação permanente aqui na cidade. Não sei se vocês conhecem. Ali pertinho entre o Ceará, entre aqui embaixo o Comerciário, quase um pedaço, né? Então ali naquela região, ali onde tem o Parque Municipal do Morro do Céu, era uma área que antigamente, pelo menos desde 2009, era uma área que virou uma lei para criar um Parque Municipal de Preservação, porque é uma área com muitas espécies de animais e botânicas, etc, etc, que serve como pesquisa científica também para a nossa universidade e que antes tinham vários donos, várias pessoas eram donas daqueles terrenos, né? E em 2009 foi definido que, bom, vamos pegar esse terreno, o município decidiu criar um parque ali, e era para ter pago uma indenização para esses donos de terreno, e não pagou desde lá. No começo desse ano, com uma dívida muito grande, porque aí virou uma burocracia judicial, de processo, etc. No começo desse ano, o município entendeu que, bom, vamos devolver porque nós estamos com uma dívida muito grande. Vamos ver se eles aceitam de volta. Só que ali é uma área de preservação permanente. Tem lugares de nascente, tem lugares de curso d'água, tem lugares que absolutamente você só pode construir a partir de 60 metros daquela nascente. Várias determinações que são determinações através do Ministério do Meio Ambiente há muitos anos, né? Então, quando a gente fala assim, ali no Morro do Céu tem APP, Área de Preservação Permanente, e Área de Preservação Ambiental. São duas, a APA e a APP, tá? Então, quando vocês ouvirem isso, vocês já vão estar ambientados com o assunto. Então, nessas condições, a gente vê ali uma área muito importante, e a gente precisou decidir. Na nossa concepção, e a minha enquanto presidente da comissão, que também engloba
o meio ambiente, né? Então, portanto, do presidente da Comissão do Meio Ambiente, a gente precisava preservar aquele lugar ali, né? Então, não entregar de volta para os donos que sequer iam poder minimamente construir alguma coisa como lá atrás, antes eles poderiam, antes de vir essas leis que preservaram esses lugares, né? Então, para dar um exemplo para vocês, que a nossa atuação enquanto vereador... Vereadora, só uma palavrinha, quero ver se eles estão entendendo. Vereadores mirins, vocês lembram que a gente já estudou, a gente já falou sobre isso, não lembro qual foi a vereadora, eu acho que foi até a Nicole, que a gente falou lá na Constituição dos direitos, que a gente falou do direito à propriedade, vocês lembram? Por exemplo, a casa de vocês, o pai de vocês, está no nome deles, vocês têm direito à propriedade, as pessoas não podem entrar assim. E quando o Estado ele precisa de uma propriedade, ou por necessidade, ou no caso do meio ambiente, o que acontece? Ele tem que pagar antes de desapropriar. É isso que a vereadora está explicando. A prefeitura tomou esse local para ficar um local de proteção ambiental, mas não indenizou esses proprietários. E agora esses proprietários entraram na justiça e eles querem esse dinheiro. Então, pelo que eu entendi que a vereadora falou, a prefeitura hoje, ou ela paga essas pessoas, indeniza essas pessoas, porque eles eram donos dos imóveis, ou esse local de proteção ambiental vai deixar de ser. Certo, vereadora? É isso? Parecido com isso mesmo, porque na mais verdade, ou menos isso, né? Hoje, como ele é uma propriedade de quase 80 metros quadrados, se não me engano, tá? 80 mil hectares, na verdade. É enorme ali, né? Quem conhece ali sabe da preservação ambiental, que é aquele grande terreno. Então, ali é uma área muito, muito grande, tá? Que hoje está sob tutela, então quem cuida dali é o município, tá? Então, tem lugares que hoje, que lá atrás, em 2009, quando o município deveria ter pago esses proprietários, podiam construir, porque não se tinha esse entendimento que aquelas áreas precisavam preservar o meio ambiente. Hoje se tem um entendimento diferente. Aí você imagina, lá atrás, o seu terreno, que você tinha um terreno ali, vem a prefeitura e diz, olha, nós queremos preservar esse lugar, nós vamos comprar de ti. Então tá bom, pode pegar. Pode pegar, né? Toda uma burocracia envolvida, claro, tá, gente? Depois disso, a prefeitura precisa pagar esses proprietários. Não foi pago até aqui. A prefeitura, depois de muita confusão que deu ao longo desse caminho, processo judicial, etc., decidiu assim, não, então eu vou devolver para esse proprietário. Se ele aceitar, tá bom. Então, o que isso significa na prática? Aquelas pessoas que antes podiam construir, hoje não podem mais em vários lugares, né, nesses terrenos, porque elas podem pegar de volta esse terreno se quiserem, mas a maioria não quer, porque você não pode mais construir ali, porque agora é área de preservação ambiental, queiramos ou não. Então, mais do que isso, tem lugares ali que é possível construir. Mas depois do entendimento e do grande impacto que a comunidade reivindicou, que esse é um espaço de preservação ambiental e que era para ter sido criado um grande parque ali, ficou mais do que o simbolismo. Não tem um impacto ambiental, por exemplo, da derrubada de alguns eucaliptos e pinos que pode derrubar ali, tá? Não tem tudo isso. Então, nesse caminho, a gente entende que é preciso estar sempre antenado com aquilo que é urgente. Eu fui estudar sobre questão do meio ambiente, fui me informar que áreas que ali eram preservadas, ali, eu não sei se algum de vocês tem Instagram ou utiliza, tem um Instagram que chama Salve o Morro do Céu. Lá vocês vão ver os animaizinhos que tem lá, um monte de espécie diferente que não tem em outros lugares. É incrível, incrível mesmo. Então é algo que a gente precisa discutir. E olha só, está no centro da nossa cidade. Ele não está lá bem afastadão. Está aqui bem no meio. Então é um lugar que... Oi, pode falar. Sabe que eu tive uma ideia agora? Eu acho que a gente poderia levar os vereadores mirins para conhecer o Morro do Céu, porque às vezes a gente está falando uma coisa que eles não conhecem, né? E depois, quem sabe, uma visita na prefeitura, cobrar alguma coisa de alguém do meio ambiente. O que vocês acham, gente? Eu sei que com a Covid agora não está fácil, mas de repente não vão todos os vereadores. 3 vereadores vão lá na ponte do São Roque, né? E 3 vão aqui, daqui a pouco tem outra reunião e vão mais 3. Tá, vamos combinar isso, tá? Se os vereadores que tiverem interesse de ir lá conhecer,
eu e a vereadora podemos ir juntos, né, vereadora? Com certeza, me coloco à disposição para ir. Qual é o Instagram aí para a gente entrar? Salve o Morro do Céu. E aí, lá tem várias informações. Isso, tem várias informações, enfim. E aí a gente pode até conversar com o pessoal que cuida de lá, que também está bem envolvido com essa questão, para levar, para informar mais a gente, ver se a gente pode dar um peso aí, eu acho que é bem legal, tá? Então, gente, aí mudando de assunto, e eu trouxe esse exemplo do Morro do Céu, porque é o exemplo no que diz respeito de preservação do ambiente, que aqui em Criciúma, o nosso papel enquanto vereador é muito importante. Nosso papel enquanto vereador e vereadora é, nesse momento, para quem entende a necessidade da preservação do meio ambiente, lutar para que cada vez menos o desmatamento seja uma coisa natural, né? Então, nesse sentido, a gente tem vários estudos que têm demonstrado que o desmatamento aumenta quase que proporcionalmente de fato a incorrência de outros vírus, de vírus diferentes, de coincidências ou não, né, por exemplo, do aumento da malária, né? Então a gente teve aqui um aumento de 10% do desmatamento, a gente teve 3% de aumento nos casos gravíssimos de malária, né? Então é muito sério, malária mata, a gente está vendo que nesse momento a gente tem olhado muito para o coronavírus. Tinha entrado uma ligação aqui, olhando muito para o coronavírus e muitas vezes deixando outras coisas de lado, por exemplo, como os cuidados para prevenir da dengue, né, dos focos da dengue, enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração nesse momento. Bom, algumas pesquisas têm demonstrado que, para além da malária, outras doenças também podem surgir aí com esse advento do desmatamento, né, surgir, mas outras piorarem, inclusive, né, um vírus chamado Nipah, Ebola, Lassa, né, outros parasitas causadores de malária, doença de Lyme, coisas que sequer eu que trabalho com saúde conheço de perto, Fabíola, nunca nem vi, né, mas olha como isso é alarmante pra gente, né, porque você pensa, derrubar uma árvore, o que isso vai impactar, né, mas impacta no ecossistema, impacta no meio ambiente. Não sei se vocês lembram que foi uma matéria bem divulgada na época, eu acho que foi agosto ou setembro do ano passado, em São Paulo, que eram 3 da tarde e escureceu tudo, como se tivesse anoitecido, por causa das emissões de gases tóxicos nos ares, da poluição, uma coisa assustadora, né? Que todo mundo, olha que lindo que ficou, né? Porque ficou fez contraste com o sol, aquela poeira cinza, aquela névoa cinza que ficou. Uma coisa assustadora o que a gente vive hoje. Então, a gente está vendo até agora, uma dessas hipóteses que tem sido mais aceita sobre o surgimento do próprio Covid, por exemplo, é ligada a essa transmissão por meio de um morcego que surgiu aí com o vírus numa região de desmatamento do vírus. Né, desmatamento da China. Olha como isso a gente às vezes, como são muitas informações e é uma coisa complexa e que os estudiosos ainda estão também elaborando, a gente fica distante desse assunto, né? A gente tem visto aqui, outro dado para vocês importante, que no estudo de 2015, algumas organizações sem fins lucrativos dos Estados Unidos acompanham essas doenças infecciosas no mundo inteiro. Junto a esses pesquisadores, eles descobriram aproximadamente que 1 em cada 3 surtos de doenças novas que surgem aí está ligado à mudança no uso da terra como desmatamento, né? Então, muitos vírus habitam seus hospedeiros florestais de forma indireta, né? Porque esses animais evoluem junto com os vírus. Então, olha como a gente se está completamente ligada ao nosso dia a dia, à nossa sobrevivência e o surgimento de novas epidemias, pandemias como essa que a gente está vivendo, diretamente ligado ao desmatamento. Então, ou não é importante cuidar do meio ambiente? Ou não é importante falar sobre isso? Eu quero, então, encerrar e agradecer, Fabíola, pelo espaço, pelo convite, e estou sempre à disposição para vocês. Eu sei que eu tenho sido um pouquinho ausente, né, Fabíola? Mas é uma correria, eu não sei se vocês sabem, eu sou presidente dessa comissão que engloba um monte de coisa, da saúde, da educação, da cultura, do turismo,
da assistência social, dos direitos humanos e do meio ambiente. Então, vocês imaginam, é muita coisa, né? Então, eu estou me desdobrando, mas eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. A Fabíola sabe que eu tenho feito bastantes requerimentos, indicações e projetos de lei que passam por esses assuntos que vocês têm tratado aqui também. Então, eu fico também mais do que à disposição, aberta para qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de orientação que vocês queiram fazer, a vacina não sei o que, chegou para não sei quem, não chegou para outra pessoa. Avisem a Fabíola, falem comigo, que eu tô sempre por aqui, tá? Tô no grupo de vocês também. E é isso, gente. Parabéns mais uma vez por essa atividade que eu acho que é fundamental. E a Fabíola bem me disse quando eu vim para cá, né, pra Câmara Mirim, ela disse, olha, são discussões potentes, necessárias, que muitas vezes a gente deixa de fazer no nosso plenário dos sêniors, né, dos velhusco ali, mas dos veteranos, mas que de forma muito intensa aqui é feito, e eu parabenizo mais uma vez essas iniciativas que vocês têm. Muito obrigada, vereadora. Muito obrigada. E assim, ó, a Agora vereadora... Pode falar, Bea. Eu vou abrir caso algum vereador mirim queira fazer alguma pergunta, alguma parte, algum questionamento, falar alguma coisa. Alguém quer perguntar? Então, gente, olha só. Vocês viram que, assim, ó, ambiente, como a vereadora falou, da importância dele, não só para a saúde dos animais e do ecossistema em si, mas para a qualidade de vida da gente, que já está sendo questionado que essa pandemia, essa Covid, faz parte de uma situação de desequilíbrio do meio ambiente, né? Então, assim, ó, é a casa onde a gente vive o planeta. Então, é importante não só para os animais, a preservação, mas para a vida da gente também, certo? Então, assim, ó, agora, no horário político, eu pedi para vocês trazerem, falar sobre o meio ambiente que está lá na Constituição Federal. Então, a gente vai falar um pouquinho mais ainda desse assunto, mas daí lá no horário político, certo? Vereadora, desde já eu agradeço a participação, acho que foi bem importante, e é bem importante para todos nós, né, que a vereadora participe esse apoio para a Câmara Mirim, porque a gente sabe que juntos a gente é mais forte com as coisas, né, no Paço e em todos os bairros também, né? Microfone fechado, vereadora. Agradeço. Não pode falar mesmo. Tá. Agradeço a tua participação, por ter vindo aqui falar com a gente, conversar sobre esse assunto que é tão importante. E obrigado por estar aqui, sempre trazendo mais conhecimento para a gente, ajudando todos a evoluir. Eu que agradeço o convite, viu? Eu sempre aprendo muito com vocês. A gente amadurece, eu também sou jovem, vamos dizer assim. Eu sempre me boto nesse bolo assim, porque eu sempre vou reivindicar minha idade. Tenho 28 anos, então vou dizer para vocês, gente, eu sou a vereadora mais jovem de Criciúma, então todo dia a gente aprende, tá? E sempre que a gente tiver disposição, né, mesmo que a gente ache que sabe tudo, provavelmente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ter a sensação de que não sabe nada, né? E essa é a grande sensação, poder procurar, buscar conhecimento cada vez mais e estar sempre à disposição e querendo aprender. E eu tô aqui porque eu quero aprender mesmo, tá? Agora, muito obrigada, vereadora. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. A grandeza da criação de Deus, Salmo 8. Do mestre de canto segundo a melodia de Gate, Salmo de Davi. Javé, nosso Senhor, como é glorioso o teu nome por toda a terra. Ele divulga teu esplendor acima dos céus. Da boca das crianças e daquelas que mamam no peito, estabelestes uma força por causa do teu inimigo, para destruir o adversário e o vingador. Quando vejo teus céus, obras de teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, o que é o homem para ele te lembrares? Um filho de homem para visitá-lo? Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, e de glória e esplendor o coroaste. Tu o fizeste reinar sobre as obras de tuas mãos, e tudo colocaste debaixo de seus pés.
milhares de rebanhos, todos eles, e também as feras do campo, os pássaros dos céus e os peixes que percorrem os caminhos dos mares. Javé é nosso Deus, como é glorioso o teu nome por toda a terra. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente. Indicação 3, de autoria da vereadora Ana Júlia Mendes Carvalho. Indicação 4, de autoria da vereadora Ana Júlia Mendes Carvalho. Indicação 5, de autoria do vereador Antônio Ferreira Scarzi. Indicação 6, de autoria da vereadora Nicole Martins Camilo. Indicação 7, de autoria da vereadora Mirim Nicole Martins Camilo. Indicação 8, de autoria da vereadora Nicole Martins Camilo. Indicação 9, de autoria da vereadora Paola Oliveira dos Reis. Requerimento 1, de autoria dos vereadores João Vitor Mandelli de Andrade e Michele Cardoso Fabres. Requerimento 2, de autoria do vereador Antônio Ferrara Scarsi. Fabiola, desculpa interromper, mas eu tinha te enviado a minha indicação pelo WhatsApp, como tu falou na última sessão, que era melhor, não apareceu pelo que a Nicole falou? Não apareceu? Aqui só então tem a partir da indicação 3. Tá, então vou fazer o seguinte, a gente coloca na próxima, pode ser, Bê? Ou tu queres falar sobre ela hoje? Não, pode ser, tranquilo. Pode colocar na quarta, na próxima sessão, né? Tá ok, então. Certo, então agora passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Mirim, Miguel Idalêncio Grassi, da Escola Municipal Maria Angélica Paulo, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes dessa sessão. Hoje quero falar sobre o meio ambiente. Ele é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos que moram nele, pois precisamos cuidar do meio ambiente, porque é nele que a gente consegue tirar materiais para viver. E se a gente não tiver mais ele, a gente não tem mais o que fazer. Pois onde a gente pisa, o que a gente faz, onde a gente olha, é tudo feito ou parte do meio ambiente. Porque se não tivesse ele, não teria materiais para ter o que a gente tem hoje. Então a gente deve preservar o meio ambiente e cuidar muito bem dele. Não do jeito que estamos fazendo muito agora. Pois muita gente eu vejo jogando coisa na rua, mas quem se dedica consegue ajudar. Pessoal. Oi, pessoal. Alô? Oi? Agora eu voltei. Oi? Oi, tinha caído a minha internet, desculpa, gente. Fabiola, eu tenho uma dúvida. Tá, onde é que a gente parou? Pode falar, Nicole. O grande expediente, ele só ocorre Nicole. depois do horário político? Depois certo. do horário político. Tá. Entendi. Mas assim, ó, se existem situações que pode ser mudado, pode ser alterado, tá? Uhum. O regimento interno da Câmara fala isso. Caso os vereadores queiram mudar a ordem, eles fazem um requerimento verbal na hora e a ordem é mudada, tá? Mas aqui vai ser depois. Certo. Agora, com a palavra, o vereador Mirim, João Vitor Mandelli de Andrade, da Escola Antônio Minotto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, tá dando para ver tudo certinho? Tá dando para ouvir? Agora tá dando para ouvir. Tinha tentado Sim. falar com o vereador Salésio, Tá né? dando para ouvir? Tudo bem. Sim. Mas a gente tem que falar. Eu tava tentando falar antes, mas a minha internet não tava deixando. Então, boa tarde a todos. Em nossa Constituição, no capítulo 6 e artigo 125, fala sobre o meio ambiente. Todos têm o mesmo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, importando-se ao público e coletivamente o dever de defendê-lo e preservá-lo para futuras gerações. Como o texto nos diz, como o texto da Constituição nos diz, precisamos preservar o meio ambiente para o futuro de todas as gerações. O meio ambiente tem sido uma grande preocupação em vários países, tanto que no mês de abril ocorreu a cúpula do clima em que líderes de vários países discutem sobre o meio ambiente e o aquecimento global. Algumas ações são necessárias, como a redução das emissões de gases do efeito estufa e impulsionar tecnologias que ajudam a reduzir emissões de gases. Mas Eu não sei se foi só pra mim, mas mutou do nada. Não sei se ele terminou de falar ou não. O eu meu acho também. que Do nada, mutou. João Vitor está falando? João Vitor sinaliza com a mão. O teu microfone está desligado, João Vitor. A gente não está te ouvindo. Bea, vamos continuar. Depois, se ele conseguir voltar, a gente dá a palavra para ele de novo. Ô, Fabiola, Oi. Certo. só Agora, uma pergunta. Desculpa interromper, Bia. A gente é obrigado a falar do meio ambiente ou de outra coisa? Pode falar do que vocês quiserem. Eu Tá. dei uma sugestão para falar do meio ambiente, mas vocês podem falar de qualquer assunto, eu tava tá? com dúvida. Tá bom. Quer falar mais alguma coisa, João Vitor? certo. Agora, Pode falar dele, tá sem. tá. Certo. Agora é com a palavra a vereadora Mirim Michele Cardoso Fabres, da Escola Municipal Antônio Minotto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, vereadores mirins, que nos assiste pelo Facebook e pela Fabiola. E a Fabiola, né? Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o meio ambiente. O meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam aos seres vivos. Influenciado por eles, pode ser atendido também como o conjunto de condições que permitem abrigar a regras, a vida e todas as suas formas ao ecossistemas que existem na Terra. Eu quero falar do meio ambiente. Eu vou falar da Amazonas, que lá na Amazonas muitas vezes pega fogo na floresta, mata muitos animais, né, onde a gente perde muitos animais que faz coisas assim do ambiente. E eu vou falar do meio ambiente, que a gente não pode desmatar as matas, não pode jogar lixo, sempre vamos respeitar as placas que estão ali, né? Acho que todo floresta, alguma coisa assim, tem uma plaquinha falando não jogue lixo, preserve aqui, não mate os animais e não mate as plantas. Aí, gente, eu vou falar só isso, tá? Boa tarde a todos e tchau, gente. Passo a palavra para a Obrigada, secretária. Michele. Ei, eu só queria ter uma dúvida. Tirar uma dúvida, eu posso falar? Pode falar. Eu gostaria Pode. de ter a oportunidade de falar de novo, por causa que antes eu tava com o meu microfone meio ruim, daí não dá, eu acredito que não deu para vocês ouvirem. Claro. Sem problemas, pode falar. Tá bom. Boa tarde a todos. Em nossa Constituição, no capítulo 6 e artigo 225, fala sobre o meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, importando-se ao poder público e coletivamente o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações.
Como nos diz o texto da Constituição, temos o dever de defender e preservar o meio ambiente para o futuro de todas as gerações. O meio ambiente tem sido uma grande preocupação para vários países, tanto que no mês de abril ocorreu a Cúpula do Clima, em que os líderes de vários países discutem sobre o meio ambiente e o aquecimento global. Algumas ações são necessárias, como a redução de emissões de gases do efeito estufa e impulsionar tecnologias que ajudam a reduzir as emissões de gases. Mas nós também podemos fazer a nossa parte com atitudes simples do nosso dia a dia, como lavar as mãos com a torneira fechada, separar o lixo para reciclagem e reduzir nosso consumo comprando apenas o que realmente precisamos. Obrigado. Agora passo a palavra para a secretária. Passa a palavra para quem, Bea? Para a secretária. Beatriz. Meu microfone está ruim? Ah, sim. Agora eu não tinha ouvido, mas agora ok. Nicole? Oi? Eu acho que cortou Agora... o áudio. Ah, tá. Então eu vou repetir. Passo a palavra para a secretária. Passo a palavra para a presidente Beatriz do Minfieira. Boa tarde a todos, especialmente aos meus colegas vereadores mirins e a quem nos assiste pelo Facebook do Legislativo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meio ambiente e especialmente sobre a poluição dos mares. Bom, a poluição dos mares ocorre quando os mares e oceanos recebem diariamente uma gigantesca quantidade de lixo doméstico e industrial também, como o esgoto que vem dos rios, na verdade, e desemboca no mar. O esgoto pode ser tanto doméstico quanto até industrial, com restos químicos até que são usados nas indústrias ou até da nossa própria casa, e entre outros. Outro tipo de poluição são os navios petroleiros e os oleodutos, que também são grandes responsáveis por contaminar a água, já que quando tem vazamentos ou até mesmo quando eles têm que limpar os navios, acaba ocorrendo o que chamamos de mar negro, que é quando a água suja de petróleo que está dentro desse navio vai para o oceano. Também tem uma outra poluição que é a do óleo de cozinha, que muitas vezes as pessoas descartam pelo ralo da pia, e isso aí vai junto com o esgoto direto para os oceanos. E quando ele entra em contato com a água, ele acaba formando uma espécie de película, que ela impede a entrada de luz solar, que é essencial para a fotossíntese que é feita pelas águas e outros animais marinhos, como, se não me engano, o zooplâncton. E uma curiosidade é que as algas marinhas são responsáveis por mais da metade do oxigênio que é produzido no planeta. Uma alternativa para o descarte desse óleo de cozinha seria guardar ele em garrafas PETs, né, e ser levado para pontos de coleta, que, por exemplo, na minha escola já teve projetos para levar o óleo de cozinha, e esse óleo ele é utilizado para fazer sabão em barra, que a gente usa para lavar roupa e outros serviços domésticos. Um outro grande agravante, tanto para a poluição quanto dos animais marinhos, quanto para os próprios animais marinhos, é o plástico, que é jogado nos oceanos, e ele se decompõe de uma forma muito devagar, assim, e ele gera microfragmentos de plástico, que muitas vezes são ingeridos pela fauna marinha, e isso faz com que chegue até a nossa própria alimentação, porque ocorre a pesca desses animais e está no organismo deles. E esse tipo de poluição ainda tem riscos desconhecidos para a saúde humana, então é algo muito perigoso tanto para os animais quanto para a gente mesmo. Além de que muitas vezes também ocorre que os animais confundem sacolas plásticas de supermercado e etc. com águas vivas e acabam ingerindo, gerando sufocamento, e se não conseguir cuspir essa sacola plástica, pode gerar o seu óbito pela falta de ar. E também tem tipo aqueles lacres de garrafas PETs, que não vejo muito aqui no Brasil, mas acho que geralmente tem garrafas PETs, não, garrafas de alumínio, e vão parar no oceano, e muitos animais acabam presos ali e acabam ficando sufocados. Um outro fato muito preocupante é que existem cerca de 13 bilhões de toneladas de poluentes nos oceanos. E estima-se que, se continuar como está agora no cenário atual e não mude, em 2025, para cada 3 toneladas de peixe, vai ter uma de plástico. Em 2025 não está muito longe, gente, são 4 anos. E já em 2050 vai ter um peso maior de plástico que peixe no oceano. Então pensa a quantidade de lixo que tem lá.
E é importante lembrar que os oceanos eles não são separados, apesar de ter denominações diferentes, como Atlântico, Pacífico e Índico, as poluições estão globalizadas, ou seja, não é só porque tem separações com nomes diferentes que não vão estar em todos os oceanos. Então, às vezes a gente pensa, no Oceano Índico, se eu não me engano é mais longe daqui, tem muita poluição. Não quer dizer, porque o oceano ele é um só tem denominações diferentes. Algumas pode começar a praticar, que a gente às vezes acha que é pequena, mas no futuro, que muda muita coisa para o futuro, seria diminuir o uso de plástico, evitar a embalagem de plástico, supermercado, etc. Então, a gente pode substituir as sacolas plásticas pelas reutilizáveis de tecido ou de fibra, que a gente pode até encontrar nos mercados. Evitar produtos que tenham essas embalagens, substituir recipientes de plástico pelos de metal, pelos de vidro, e evitar o uso de cosméticos que tenham a composição de microesfera de plástico. Um exemplo são os glitters de maquiagem, que as pessoas usam e acabam geralmente jogando no ralo da pia e etc., sabe, quando limpa a maquiagem. E uma solução seria utilizar os que possuem fórmulas específicas para não poluir os mares, porque existe e é uma coisa que melhora muito mais o meio ambiente. E outra coisa é reduzir o consumo de copos, pratos, talheres, garrafas de plástico e também os canudos, que são muito prejudiciais para as tartarugas, que acabam comendo eles achando que são alimento, e optando por não usar, mas caso seja necessário, é interessante utilizar os de metal, porque daí você tem o seu próprio canudo, você limpa ele e ele dura bastante tempo. E uma coisa que é muito óbvia, mas é importante salientar, é não jogar lixo no chão, porque às vezes quando ocorrem enchentes ou de qualquer forma pode entrar nos bueiros, ou até mesmo se forem em zonas de mar também, né? E daí entra no mar de certa forma. E também separar o que é reciclável, assim, uma produção menor de lixo. Isso é muito importante a gente ter esses hábitos, consciência desde já, para a gente poder diminuir os problemas ambientais futuros e até mesmo os atuais, porque se a gente não cuidar do nosso planeta, quem vai cuidar, não é mesmo? E é isso, obrigada pela palavra. E agora, com a palavra, o vereador mirim Antônio Ferreira Scarsi, da Escola SESI, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a presidente Beatriz, aos meus colegas vereadores e a todos que nos assistem. Em meu horário político de hoje, gostaria de falar um pouco sobre o ecossistema, pois 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Portanto, gostaria de falar um pouco sobre este espaço que é extremamente importante para todos os seres vivos. O meio ambiente recebe este nome pois engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca, como a água, o solo, a vegetação, os animais, os seres humanos, dentre outros. Por isso, precisamos manter o equilíbrio desse espaço, para assim termos um lugar mais agradável de se viver. Como já disse, o meio ambiente é vital para a sobrevivência humana, mas nem sempre temos todos os cuidados necessários com ele. Às vezes, nem percebemos, mas estamos prejudicando o nosso ecossistema. Por exemplo, quando deixamos um plástico ou papel cair no chão, demoramos muito no banho e gastamos energia demais. Entretanto, os descuidos com o meio ambiente podem ocorrer em uma escala maior, como, por exemplo, as empresas de agricultura desmatando de forma desordenada as florestas para cultivar mais alimentos, ou empresas de tratamento de esgoto despejando água suja em rios e mares. Todos esses atos vão gerando cada vez mais problemas, e se continuarmos com esses hábitos, poderemos ter muitas dificuldades em mantermos a dinâmica do nosso ecossistema. Nós, brasileiros, temos o privilégio de termos no nosso território muitas praias lindas e muitas florestas, incluindo a floresta amazônica, uma das maiores e mais belas do mundo. Por isso, nós temos a responsabilidade de cuidar desses lugares, mas nem sempre estamos tendo todos os cuidados necessários para com eles. De acordo com o site Natura, em comparação de 2018 com 2019, a derrubada de árvores cresceu 62,7%, relacionando com 2018. E os focos de queimadas aumentaram 70% em relação com o ano anterior. Além disso, um estudo da Associação Internacional de Resíduos Sólidos constatou que 25 milhões de toneladas de lixo são despejadas nos oceanos todos os anos. E muitas vezes, uma parte desse lixo pode vir para a costa do Brasil, acarretando muitos problemas. Portanto,
Nós brasileiros devemos, mais do que todos, nos orientar e cuidarmos de dos nossos ambientes naturais. Cuidar do meio ambiente não é só cuidar da natureza, e sim cuidar de todos os seres, incluindo nós, seres humanos. Respeitar o nosso ecossistema é essencial para melhorarmos nossa qualidade de vida e, assim, termos uma cidade muito mais aconchegante de se viver. Muito obrigado pela atenção de todos. Com a palavra agora, a vereadora Mirim Nicole Martins Camilo, da Escola Municipal José Rosso, que dispõe de 3 minutos e meio. Nicole? Nicole está com o microfone fechado, eu acho. Ah, é a minha Tá vez? ouvindo, Nicole? É que deu um corte, é a minha vez? Certo, é a tua vez. Sim, agora é a vez de falar. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores mirins, a nossa mesa, e a quem nos está assistindo pelo YouTube. É um prazer tê-los aqui conosco. Bem, hoje eu resolvi falar sobre um assunto que está bem em alta, que é sobre a Cúpula Mundial de Líderes pelo Clima, que foi um evento convocado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por meio da sua preocupação com as mudanças climáticas e o que os países estão fazendo em relação à nossa crítica situação. Foi um grande evento, contando com a participação de 40 líderes de países diferentes para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O objetivo principal é discutir as principais mudanças que devem ser tomadas nos anos seguintes para melhorar a nossa qualidade de vida. Já a participação do Brasil girou como auxílio financeiro externo, desmatamento na Amazônia e diminuição de gases poluentes. O governo brasileiro promete a diminuição de gases do efeito estufa até 2030 e zerar o desmatamento ilegal até 2050. Promessas bem duvidosas, já que a pecuária é muito presente em todo o país e é uma das principais causadoras da causa desses gases do efeito estufa. O governo brasileiro pediu auxílio financeiro do exterior para o suporte na situação ambiental brasileira. O ministro Ricardo Salles falou sobre soberania nacional e também pediu um auxílio financeiro, porém sem dar informações do uso desse dinheiro. E durante seu discurso, Bolsonaro deu informações distorcidas e mentirosas. Ele disse que poluímos muito menos do que realmente poluímos. Disse que aproximadamente conservamos 84% da Amazônia, sendo que esse número é só de 80% e vem decrescendo cada vez mais. Também disse que os nossos métodos na agricultura são um dos mais sustentáveis do planeta, sendo que o Brasil está em 51º no ranking de índice de sustentabilidade alimentar. Mas bem, gente, no geral, a maioria dos países foram compreensíveis e apoiaram a ideia. O presidente Joe Biden corre atrás do prejuízo deixado por Donald Trump, voltando para assinar o contrato do Tratado de Paris. Já da minha parte, eu realmente espero que essa ideia vá para frente, que dê certo e que as pessoas abracem essa ideia, porque realmente é muito importante a gente ter essa consideração das nossas ações no planeta. Então, foi isso. Não sei se foi só pra mim que travou o final do que ela falou. Pra mim também, e mutou do nada. Acho que foi ela que mutou, mas travou no final, pra mim. Eu acho que ela tinha terminado de falar. Se quiser repetir o finalzinho pra gente ouvir de novo. Em que final exatamente? Só quando você estava se despedindo e agradecendo. No agradecimento. Sim, então não. Muito obrigada pela atenção de todos e uma ótima semana.
Então tá, Muito boa tua agora fala, com a Natália. palavra a vereadora Mirim, Ana Júlia Mendes Carvalho, da Escola Professor Francisco Skrabski, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, vereadores mirins, todos que estão aqui presentes. Bom, como todos sabem, calma aí. Como todos sabem, esse mês a gente vai falar sobre o meio ambiente e eu separei alguns fatores que para mim são os mais importantes sobre o meio ambiente. Enfim, uma das perguntas que mais são feitas quando a gente fala sobre o meio ambiente é se o meio ambiente pode interferir na nossa saúde, e sim, a poluição atmosférica também afeta diariamente a saúde, causando danos principalmente no nosso sistema respiratório. Bom, durante a pandemia, a gente mudou muito e o meio ambiente também mudou bastante na pandemia. Algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Bom, as coisas que dão para se notar no meio ambiente que mudou durante a pandemia foi o ar, né? O ar se purificou um pouco mais, né? Porque a gente ficou mais em casa, então o ar se purificou durante a pandemia, mas muitas coisas ruins pioraram na pandemia, né? Como a Giovana falou, né? O desmatamento aumentou 59% na pandemia, aumentou bastante. Esses são uns pouquinhos das coisas que mudaram durante a pandemia, e no artigo 225 da Constituição Federal, como o vereador falou, tá dito, né? Todos têm direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, todos nós temos um pouquinho do meio ambiente e a gente tem que cuidar disso. Bom, foi isso. Boa tarde, né? E é isso. Agora, solicito à senhora secretária que faça a leitura do grande expediente. Grande expediente. Indicação 3 de 2021. Autoria Ana Júlia Mendes Carvalho. Assunto: instalação de câmeras de segurança na escola MF, professor Francisco Strabis. Indicação 4 de 2021. Autoria Ana Júlia Mendes Carvalho. Assunto: construção de um laboratório na escola MF, professor Francisco Strabis. Indicação 5 de 2021. Autoria Antônio Ferreira Scarce. Assunto: manutenção da calçada localizada no morro da Rua Anita Garibaldi, no bairro Santa Catarina. Indicação 6 de 2021. Autoria Nicole Martins Camilo. Assunto: construção de um refeitório e a ampliação da cozinha na escola MEB José Rosso. Indicação 7 de 2021. Autoria Nicole Martins Camilo. Assunto: pavimentação de todas as estradas do bairro Espigão da Pedra. Indicação 8 de 2021. Autoria Nicole Martins Camilo. Assunto: disponibilidade de serviços de pintura para consertar o erro do letreiro da escola MEB José Rosso. Indicação 9, 2021. Autoria Paola Oliveira dos Reis. Assunto: inclusão da disciplina de Libras na escola do município. Requerimento 1 de 2021. Autoria João Vitor Mandelli de Andrade e Michele Cardoso Fabre. Assunto: requer-se à mesa, ouvido do plenário e na forma regimental o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe se existe previsão para construção na ponte do bairro São Roque, no mesmo local que a antiga caiu há cerca de 10 anos. Importante salientar a importância dessa ponte para a entrada e saída de veículos no bairro. Requerimento 2 de 2021. Autoria Antônio Ferreira Scarce. Assunto: requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe sobre a manutenção da academia ao ar livre na rua Uruçanga do bairro Vera Cruz. A praça foi adotada por uma instituição que realizou uma reforma, porém não está tendo uma manutenção decente. Por este motivo, gostaria de saber: 1. Como ficou o acordo dessa instituição com a prefeitura? 2. De quem é a responsabilidade para cuidar da limpeza da academia? Espero que este problema se resolva logo, pois a academia está muito suja e isso está atrapalhando todos os usuários da praça.
Nicole, desculpa atrapalhar, não sei se já terminou, porém, eu acho que o Antônio quer fazer uma parte. Pode sim, Ele tá pode. com a mão levantada. Então, eu queria falar sobre essa praça, que ela é bem importante para mim, porque eu moro bem perto, então eu uso bastante. Eu tenho notado que a manutenção dela não está sendo adequada, está inadequada. E há mais ou menos 2 anos atrás, uma instituição adotou ela e fez alguns canteiros, repintou os equipamentos e limpou ela em geral. Mas eu queria saber agora de quem é a responsabilidade de cuidar dessa academia, mas a limpeza adequada é essencial para o ambiente, só que lá não está tendo. E isso está atrapalhando bastante pessoa que está usando a praça e é um problema que eu venho notado há um tempo. Certo, agora eu devolvo a palavra para Nicole. Sim. Bem, mas já terminei o requerimento, o grande expediente, então... Alguém mais Passo quer a palavra. discutir esse requerimento do Antônio? Não, Sim, por mim tudo certo. Por mim também. Terminado o horário político e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão Mirim. E agora convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, que se realizará no dia 10 de junho do corrente. Muito obrigada a todos. E boa semana, na verdade, né? Tchau, Obrigada. gente. Uma boa tarde. Tchau. Obrigada, Tchau, Thiago. A gente turma. combina, tá? Depois, Tchau, ali no boa grupo, a tarde, gente uma boa combina semana. certinho a Tchau. visita no bairro São Roque e a visita Tchau. com a vereadora no Morro do Céu, certo? Tá bom, Beijo, Fabíola. tchau, boa semana, gente. Tchau.